Estamos aqui na Capitania Mirante, em Santo Antônio do Sudoeste, onde hoje o promotor de justiça, Luciano Machado de Souza, vai fazer uma palestra para os alunos do Humberto de Campos sobre Inspirando pelo Exemplo. Vou conversar agora com o Luciano Machado de Souza, promotor há mais de 30 anos, barraconense de nascimento, mas santo antoniense de coração, e hoje palestrando para os alunos do Humberto de Campos aqui na Capitania Mirante. Quero saber qual foi o sentimento de palestrar para os alunos de uma escola que você estudou. Muita gratidão, indescritível, e eu gosto de falar e de escrever. Dessa vez não foi fácil, me tocou bastante porque me possibilitou, como eu disse quando eu tratei da bandeira, pensar o futuro a partir da experiência do passado e a partir do que eu consegui viver de Santo Antônio do Sudoeste para os outros espaços tantos nos quais eu convivi, especialmente o espaço acadêmico, que também é onde exerci docência. Então, fico muito grato, muito feliz por poder de alguma forma contribuir. E uma história que é interessante, que nós não sabíamos, da construção do anfiteatro, tijolinho por tijolinho, e a história também da bandeira do colégio que tem a tua criação. Tudo isso é muito rico e eu nunca vou esquecer e faço questão de pontuar em memória do professor Guilherme Blick, que sempre foi um incentivador, eu costumo dizer foi um farol de sabedoria, de acolhimento, de orientação para a cultura, para os grupos de teatro, para os concursos de poesia, também para o esporte, claro. Santo Antônio e pelo Humberto Campos teve sempre presença nos jogos escolares. A construção do anfiteatro é muito linda, e seria interessante até resgatar isso com aqueles que participaram. Me lembro, na época, a presidência da PM estava com o Claudimar Milani, eu trabalhava com o Grêmio Estudantil, outros tantos professores que estiveram envolvidos, alguns já de memória póstuma, e a participação principalmente da comunidade nos primeiros momentos, nas doações, enfim, porque nós não tínhamos, nós no sentido de o ambiente escolar, a unidade não tinha orçamento e obviamente era outro tempo, não sei se hoje isso seria possível, mas é fato que ele está lá, ele possibilitou muitos sonhos. E a bandeira também, nós queríamos, e principalmente quando saíamos nos jogos, ter uma representação estética como os outros tinham. E no concurso da bandeira, o meu desenho foi escolhido, depois ele foi reajustado para ficar graficamente como ele está hoje, me enriquece muito, eu tenho muita satisfação, acredito que pela primeira vez fazendo isso publicamente, depois de tanto tempo, registrar o que importa e o que impacta, e aqui no específico ainda com os alunos nesta manhã tão importante. Essa bandeira para mim é muito significativa, gente, porque a gente jogava, e o Humberto de Campos nos jogos estaduais, já foi campeão estadual, de futsal, de handebol, eu participei de jogos regionais, o Emerson de alguma forma desponta lá com o professor Luiz nesses espaços, tanta coisa também, esporte, cultura, e daí tinha um concurso, e daí a gente não tinha bandeira, eu me lembro que a gente queria ter uma bandeira, e daí teve um concurso para desenhar a bandeira, aí eu desenhei essa bandeira aqui, e daí, para ela ficar mais diagramada, o Mané, eu não lembro o nome do Manuel, se era de Barros, ele ajudou a estilizar, na verdade o H ele era mais fino, mas aqui ficou mais para fechar o espaço, e na minha cabeça, aqui sempre o azul lá no céu, tem gente que jura, Paulão, que é porque eu sou gremista, mas não tem nada a ver. O pai do Paulão foi o maior gremista que teve nessa cidade. A casa deles era pintada com as cores do Grêmio, era cá atrás, o filho do meu pai, eu adorava ir lá, só ficar olhando a casa, queria ter uma casa igual que ela. O azul então é o céu, o azul é o infinito, o azul é essa possibilidade que todos vocês têm. O amarelo é essa riqueza, mas ao mesmo tempo é essa luz que conduz para o centro. No centro, eu sempre espero que a escola seja um ambiente de paz e de plenitude. E no meio nós temos o H do Humberto. E o H do Humberto, ele é vermelho, não é comunista, é porque ele é sangue, é porque ele é carne, é porque ele é gente, é porque ele é humano. E com uma história para contar, com um elo. Aqui, é o passado. Eu estou aqui, Aqui, é o futuro. Vocês estão aqui. Esse é o significado dessa bandeira. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos, os jovens de hoje, porque o senhor saiu aqui de Santo Antônio, numa situação não tão favorável, para estudo, foi para a capital do Paraná e estudou, se formou. Queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, para que eles sigam esse exemplo ou outros exemplos de sucesso. Como eu digo, é a partir da perspectiva de vida, sonho.
E nesse sonho tenham metas. E a partir dessa meta, lutem para realizar esse sonho. Porque para mim isso é essencial. Tanto que eu escrevo um dos meus versos como essência da vida, sonhar sempre com o ideal pelo qual se luta. E lutar sempre pelo ideal tão sonhado. Para mim funcionou, tem funcionado, tem sido muito gratificante. E no mundo de tantas oportunidades de hoje, mais do que foi no nosso tempo, desconsiderando inclusive a minha situação pessoal, para todos era mais difícil, de tantas oportunidades, há tantos espaços de se realizar pessoalmente e dentro dessa perspectiva, comunitariamente e no ambiente social, para que a gente possa construir, eu acredito, uma sociedade mais livre, mais justa e principalmente mais solidária. Doutor, gostaria de deixar dito que eu não tenha perguntado, que você gostaria de falar para as pessoas que vão estar te assistindo? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado sempre, vou agradecer sempre, sou muito feliz, muito grato, tenho uma lembrança enorme e vou cantar o hino que também é da minha terra. Santo Antônio, adorado Rincão, viverás para sempre no meu coração. Conversar agora com a presidente do Lions Clube Santo Antônio Sudoeste Pranchita, Shirley Lima dos Santos. Shirley, como foi a sua experiência aqui nessa palestra hoje? Olha, estou emocionada. Estamos saindo daqui com o coração apertado, muito emocionada. Foi uma palestra, olha, enriquecedora. Eu não conhecia ele e, olha, a bagagem que tem, né, do conhecimento, a sabedoria, né, de vir aqui na nossa cidade, como ele contou a história que se criou aqui. Olha, não tem explicação da emoção que a gente está sentindo. Percebam que nesses momentos eu sempre tenho alguém me indicando, me apoiando, me dando espaço, me orientando, me fazendo exemplo, e eu continuo simples aqui. Referente até à escola, né, do Humberto de Campos, tive onde ele teve a trajetória, o significado da bandeira do Humberto, agora com o fechamento, né, da palestra, né, ele deixou todos nós de coração apertado. Olha, uma experiência muito enriquecedora. E quero agradecer o convite ali do Paulão, o pessoal, né, da escola que organizou. Meus parabéns e tenho certeza que essas crianças, esses adolescentes que saíram hoje daqui com uma nova perspectiva de vida, né, do que querem para o futuro. Muito agradecida. Estamos aqui na Capitania Mirante, hoje com o nosso prefeito de Santo Antônio Sudoeste, Ricardo Artina, presente, né, prestigiando uma palestra com os alunos do Colégio Humberto de Campos. Muito importante a palestra com o Colégio Humberto de Campos, com nossos alunos, mas principal com o nosso procurador de justiça, o Luciano, que é aqui de Santo Antônio, hoje está lá em Cascavel, representando bem o nosso município. Essa é a prova de quem trabalha e estuda pode conseguir qualquer coisa. Então é muito importante hoje, para os nossos jovens aqui de Santo Antônio, escutar o seu projeto de vida do Luciano, como ele começou, como ele estudou, onde ele está hoje. Para incentivar os nossos jovens a que cada um pode seguir o seu rumo e o seu destino. Basta ter vocação, basta ter muito estudo. Isso é muito importante. Prefeito Ricardo, é uma grande honra nós estamos recebendo os alunos hoje aqui e saber da importância que o senhor tem também do cuidado, do zelo para com eles. Viemos aqui prestigiar um santo-antoniense que está fazendo aí muito sucesso na Procuradoria Pública do nosso estado do Paraná. Gostaria que o prefeito deixasse uma mensagem, né, para os alunos aqui do nosso município. Eu sempre digo, o Luciano, tanto a Catiane, que é juíza, dizer que com estudo, com determinação, com vontade, com muito esforço, todo mundo pode chegar a realizar o seu sonho. Faça a sua parte, sonhe, mas principalmente estude, para um dia você chegar lá também. Conversar agora com o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Antônio Carvalho, presente hoje na palestra, né, com o promotor de justiça Luciano. Hoje, né, prestigiando um colega de turma, né, de escola, na verdade, um colega de escola aqui na Capitania Mirante. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui na palestra do nosso amigo, posso dizer assim, Dr. Luciano Machado de Souza, qual foi meu colega de classe. Eu costumo brincar sempre. Ele estudou, né? Hoje ele é promotor, é graduado, pós-graduado, doutorado, e nós estamos por aí. Mas Deus foi generoso comigo também, estamos aí no Legislativo Municipal como presidente da Câmara, e prova que é uma geração que deu certo. E ele está aí hoje dando uma palestra para os alunos do Humberto de Campos, trazendo o seu conhecimento, que é vasto, bastante experiência de vida. Então isso é de grande valia para os estudantes que estão começando a sua vida, os jovens que estão estudando.
provavelmente vão tirar grande proveito dessa palestra do Dr. Luciano no dia de hoje. E aqui é muito importante falar de educação, porque é o ponto. E quando eu falo de educação, eu falo em ciência, que é o espaço que nós temos de formar conhecimento, e esse conhecimento em todas as áreas que nós vamos atuar, em toda a nossa vida. Então eu me lembro da lição mais remota, assim como me lembrei do temporal antes, a lição mais remota, o dia que meu pai me deixou, o primeiro dia de aula que ele me deixou ali na entrada, bem na esquina da praça, ali na entrada do Antônio Chido, que tinha uma entrada ali, eu não queria entrar. Eu tinha medo de entrar, eu não sabia o que era uma escola. Mas ele tinha que trabalhar, ele desceu a avenida e eu fiquei. E eu me lembro que eu não queria ir para a escola. E ele foi fazer algum serviço em Beltrão, acompanhar alguém, e na volta ele me trouxe um jogo, que eu nunca esqueci, de régua, compasso, transferidor. Ele não sabia para que servia aquilo, nem eu sabia. Muito mais tarde eu fui entender geometria. Mas aquilo me motivava a ir para a escola. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os estudantes, não só os que estão aqui, mas que todos que vão ter acesso a essa reportagem. O que eu quero dizer é que estudem, levem a sério os estudos. Claro que a gente vive em outras épocas. Hoje mesmo na fala ali do Paulão Pneus, ele acabou dizendo que a fase de adolescente, de jovens, tem aquela pergunta que nunca tem resposta. Como, será que eu vou ter uma casa? Vou pagar aluguel a vida inteira? Vou me formar? O que vou me formar? Qual vai ser o curso? Então, que tenham uma perspectiva de vida e que busquem aquilo que é o seu objetivo, que estudem, que o estudo é tudo na vida, o conhecimento é tudo. Isso, a grande prova está aí. O Luciano, um menino aplicado, sempre estuda no colégio, desde jovenzinho, desde novo, então está aí, venceu na vida. Então é a mesma mensagem que eu quero deixar para os estudantes que estão aí cursando no Colégio Humberto de Campos aí, que levem a sério os estudos, que amanhã ou depois pode ser um de vocês que estarão aqui dando uma palestra para os próximos jovens que virão no nosso município, que serão o nosso futuro. Vou conversar com o empresário santo-antoniense, Paulo Ricardo Santos, Paulão, né, que todo mundo conhece. Paulão, hoje a 5ª edição, né, do Ensinando pelo Exemplo aqui na Capitania Mirante. Perfeito. Iniciamos com a empresária Marisete Marçango, depois Rogério Benini, Nelson Pagro Moreira, o Bugrão, Emerson Iserben, o campeão da São Silvestre, e agora o Dr. Luciano Machado de Souza nos presenteou hoje com um público aí do HC, Humberto de Campos, mas toda a Redensino tem sido privilegiada. É um projeto que nasceu de uma ideia minha e da professora Adriana, fazermos essa palestra com pessoas aqui de Santo Antônio, nascidos, criados aqui, que eles venham contar a sua história de vida, como foi o tempo de criança, de pré-adolescente, de adolescente, as dificuldades, os tombos, os erros, os desacertos, os louros, as vitórias, até chegar nos dias de hoje, né? Mostrando aos jovens que têm muitas perguntas e poucas respostas. O que vai ser amanhã, como é que vai ser as coisas, vou construir família, vou ter filho, vou ter casa, vou ter minha moto, vou ter meu carro, vou fazer viagem, vou me formar, vou ser herdeiro, vou ajudar meu pai, enfim. E essas palestras ajudam muito nessas respostas, enriquecendo dessa forma e motivando eles a achar um caminho também. Se fosse um presságio, eu queria que você respondesse quando o professor Guilherme, que você citou antes, fazia os teatros e nas festas juninas, o casamento caipira, qual era o papel que você desempenhava no teatro? Eu acabei sendo o noivo da quadrilha. Eu com a Luciara Camargo. E eu tinha que me inspirar. Eu não sei se alguém já viu, mas eu me inspirei no Mazzaropi. E tem um filme muito lindo que é Tapete Vermelho, com Matheus Natchergali, que é lindo, que é mais ou menos isso. Se o pai de vocês ou eu pegasse, vocês levassem para o cinema para assistir um filme do Mazzaropi. É muito engraçado e é muito interessante. Ele foi um ícone daquele tempo, né, do nosso cinema, da nossa arte. Isso foi tão importante para mim porque eu não tinha dinheiro para comprar lápis de cor. E daí naquele ano eu ganhei como caipira, mais caipira, a primeira vez que eu ganhei, né? E eu ganhei uma caixa de lápis de cor de 24 cores. Gente, vocês não imaginam a coisa mais linda do mundo que era isso. Parabéns ao palestrante de hoje, que nos deixou enriquecido com o conhecimento que transmitiu, a sociedade organizada que se fez presente, representatividade através dos órgãos, todos os clubes sociais, e a vocês um agradecimento especial, porque a mídia sudoeste, apesar de tão jovem, né, sempre cúmplice da sociedade almejada. Você saiu da tua zona de conforto, e tem muitas pessoas que deixam o sonho morrer por ter medo de sair do que tá tudo bem. Como você conseguiu lidar com a pressão de não saber se daria certo ou não? Eu insisti que eu ia para Curitiba estudar, e eu me lembro que os meus colegas diziam: para que você vai fazer isso? Nós
E a maioria, gente, aqui em Santo Antônio do Oeste, chegou a ter 126 funcionários naquela agência do Banco do Brasil quando eu trabalhava. 126 funcionários. Vocês imaginam, são 126 famílias ganhando muito na economia. Porque era a grande agência da região e não tinha computador, era tudo feito. Eu fiz datilografia lá na Laudes, também esteja em bom lugar, porque precisava ter datilografia. Essa semana eu ainda falei, o pessoal falando, não, nós estamos na era digital. Eu falei, já foi a era digital. Eu precisava fazer datilografia. Meu avô tinha uma letra, né? Tinha o calígrafo primeiro, eu fiz datilografia, depois tinha o digitador, que eu também fiz no Banco do Brasil. Hoje, talvez, eu vejo já criança dizendo, eu não quero escrever, não quero aprender a escrever. Para que eu vou escrever? Para que eu vou digitar? Eu falo aqui e ele transcreve tudo. Então, quer dizer, é um novo tempo, já é uma era pós-digital. Mas o fato é que naquele tempo os colegas diziam, gente, nós fizemos faculdade para trabalhar no Banco do Brasil. Eu falei, pois é, mas eu nem fiz faculdade, nem quando é que eu vou fazer na época? Não tinha nenhuma perto aqui. Estava começando ali Beltrão, que hoje é o Leste e tal. Eu vou para Curitiba, com essa dificuldade toda. Quando eu fui para Curitiba, não deu 3 meses que eu estava lá, 2 colegas meus, o gerente e o supervisor, estavam lá e me convidaram para tomar um café. E fomos tomar um café na Boca Maldita, me lembro como se fosse hoje. E eles falaram, olha, cara, nós estamos com uma vaga lá de gerente. Volta para lá, você tem toda a possibilidade, nós te conhecemos, nós confiamos em você. Você vai ganhar quanto? Imagina, voltar para casa, tinha tudo, carinho, melhor comida do mundo, melhor abraço do mundo. Aqui eu andava, eu sempre dizia, eu andava assim já para poder cumprimentar todo mundo. Foi uma das coisas que eu mais curti quando eu fui embora, eu podia andar na rua, não precisava nem cumprimentar ninguém, porque ninguém me conhecia. Tanto é que eu deixei o cabelo crescer, né? Eu tinha um cabelo aqui na cintura naquela época, porque eu tive liberdade. Mas eles me falaram, volta, então significava o quê? Sai daquela dificuldade toda que eu estava enfrentando. Eu fui morar com o Jackson, tivemos que ter naquele apartamento. Fui morar com o Emerson Cervelin da farmácia, o Marcão Pilate e com o Sami Casa. Aí terminou o ano, eu passei na faculdade, um passou em Ponta Grossa, o outro não passou, eu tive que trocar de ambiente de novo. Claro, mas eu já trabalhava, já podia me sustentar, eu já tinha feito um percurso antes. Então eu, de novo, rejeitei voltar para cá, ganhar melhor e ter uma vida mais tranquila, como eu falava com o Valdir aqui, que eu acredito que é um lugar maravilhoso para viver, para ficar lá sofrendo. Mas eu sabia que aquele percurso era necessário. Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. Por isso que eu digo, eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei, muito menos estar aqui falando nessa posição para vocês. A palestra teve a presença dos alunos do Humberto de Campos, a família do promotor Luciano Machado de Souza e convidados especiais com muitas histórias que ficarão guardadas na memória de cada um que esteve aqui. Com imagens de Tainara Queiroz, Dani Bárbaro para o Mídia Sudoeste, o tempo todo com você.